coisa é você trabalhar com igreja brasileira na Europa, a outra coisa é você trabalhar com os europeus. Eu queria que Sim. você falasse um pouco disso. Como é o seu trabalho, com quem você trabalha, quero que você reitere isso, com quem você trabalha Uhum. e qual é essa diferença, né? A gente não está aqui para julgar quem trabalha com o brasileiro, amém. Se é um mistério chamado, Claro, claro, Deus claro. abençoe e faz parte. Mas como é trabalhar com europeus? A verdade é que Portugal tem menos de 1% de evangélicos, de protestantes, e que a maioria das igrejas, foi feito recentemente, no ano passado, retrasado, um, um inquérito, um levantamento das igrejas aqui, e a grande maioria das igrejas tem uma média entre 50 e 80 membros por igreja, sendo que a maioria das igrejas tem no máximo um pastor, quando a igreja pode apoiar o pastor, porque a maioria deles também trabalha para conseguir se sustentar. E essa é voltando um pouco também, essa é uma coisa que eu queria ter dito antes, essa é uma outra razão pela qual a igreja portuguesa é uma igreja relativamente pequena, porque os pastores muito mais trabalham, às vezes, na manutenção da igreja do que necessariamente na expansão da igreja. Porque, por causa das necessidades, por causa, às vezes, da falta de formação, por uma série de fatores. Então, nós aqui no projeto de plantação de igreja, nós estamos trabalhando com portugueses. E uma coisa que nós não intencionalmente não fizemos foi fazer a transferência de cristãos para nós, porque nós queríamos e estamos trabalhando com o objetivo de novos crentes, não é? Portanto, nós nos mudamos para cá, para essa região. Eu comecei a me envolver em várias associações locais e envolver-me com a sociedade local aqui, com a comunidade, o máximo que eu pude, e de forma a estar servindo eles, construção de relacionamentos, mostrar um bom testemunho e, acima de tudo, construir confiança, porque esse é um aspecto muito importante na cultura portuguesa e europeia de forma geral. As pessoas só vão começar a ouvir você depois, talvez, de 2 ou 3 anos, que eles constroem uma confiança em você. Então, nós estamos trabalhando aqui faz 5 anos, e agora é que nós estamos a ver algumas pessoas estando mais abertas a ouvir-nos. Então, isso é um dos aspectos, né? Você pediu para falar sobre a questão da cultura europeia e dos portugueses. Isso são aspectos importantes na cultura portuguesa e europeia, a construção de relacionamentos e de confiança aqui. Entendi, muito legal. Isso é importante para o pessoal também saber no Brasil, porque o timing, o tempo de conversão, o tempo de relacionamento com o europeu, ele é diferente do Brasil, né? É uma cultura muito mais fria. Sim. Então, às vezes a gente tem conversões, acho que a gente pode dizer instantâneas, mas é muito mais difícil, né? A pessoa é como um processo de venda, na verdade. Eu trabalhei muito tempo com vendas, então em vendas um princípio é que primeiro a pessoa ela compra você para depois ela comprar o seu produto. Uhum. E Exatamente isso. É muito assim. É muito assim. Aqui você primeiro precisa construir relacionamento com as pessoas precisam criar confiança em você. Lá está, existem várias barreiras aqui para o evangelho, né? Uma delas é uma barreira cultural, em que tudo aquilo que foge do catolicismo vem do estrangeiro. Portanto, é, outra questão cultural é que o próprio português, ele é muito desconfiado. Tudo aquilo que é um pouco diferente, ele suspeita muito da sua intenção, o que você quer com ele. Então você começa a construir um relacionamento com uma pessoa, ela vai perguntar por que você está interessado na minha amizade, não é? Eu não sou rico, eu não tenho nada de especial para dar, por que você quer comigo, não é? Então, são essas primeiras barreiras culturais que devem ser quebradas. E depois, claro, vem a questão do próprio evangelho, que não é uma mensagem propriamente aprazível quando se fala em morrer para si mesmo e viver para Cristo, não é? é verdade. Então, Israel, eu queria que você falasse assim, responder de pronto. Portugal precisa de missionários?
Precisa de muito missionário e precisa de muito trabalho aqui, irmão. Com certeza. Bom, então Portugal precisa de muito missionário. Portugal ainda tem menos de 1% de evangélicos. Exatamente. É um país católico e isso não quer dizer que é mais fácil. Por outro lado, né, assim, para quem vem do Brasil, talvez já tenha uma noção do que é isso. A pessoa, quando você vai evangelizar, a pessoa, eu já conheço Deus, eu já sirvo a Deus e etc. Bom, mas o que um missionário vocacionado, alguém que recebeu o chamado do Senhor para vir para Portugal, que tem pensado sobre isso, quais são as coisas que ele tem que pensar nessa fase de preparo para poder vir para Portugal? Como é que a pessoa deve se preparar? O seu conselho de quem está há 8 anos em Portugal, a gente tem pessoas nos assistindo que, bom, quero ir para Portugal. Quais são os passos para o preparo para chegar até aí? E realizar um bom trabalho, né? Não só chegar... Legal, é uma boa pergunta essa. Com certeza. É uma boa pergunta essa, irmão. Eu acho que um primeiro aspecto que eu ouço muito aqui é a própria mentalidade com que você vem para cá. A primeira coisa que você tem que perceber é que, apesar de nós termos uma língua semelhante, nós temos a própria questão da língua é diferente, porque existem palavras que mudam, e o português preza muito pelo um português de Portugal bem falado, portanto, isso é uma questão. E uma outra questão é você perceber que isso aqui não é Brasil em termos de cultura. Portanto, é tentar assimilar ao máximo a cultura portuguesa e perceber que, se você tentar trabalhar aqui como brasileiro, da cultura brasileira, tentar implantar a cultura brasileira aqui, você pode até conseguir, mas não vai ser uma coisa portuguesa mesmo, não é? Portanto, esses dois aspectos eu acho fundamental para começar, não é? A mentalidade com que você vem para cá tem que ser, primeiro, uma atitude de humildade, uma atitude de aprendizagem, no sentido de tentar absorver ao máximo a cultura portuguesa, a forma de falar daqui, o próprio jeito, não é? A forma de se estar. E depois vir com um espírito de perseverança, porque realmente aqui as coisas funcionam, vão num ritmo mais devagar, não é? Então, o espírito de perseverança aqui é essencial naquilo que tu fazes, porque as pessoas querem ver continuidade e ver que você realmente tem um plano, né, a longo prazo, para as pessoas verem que você tem coerência naquilo que você faz, não é? Entende? Então, isso é muito importante, além do chamado, além do desejo de vir, você e para mim, eu posso dizer também que foi fundamental a questão do preparo missiológico quando a gente estuda contextualização missionária. E é um pouco do que você falou ali. A antropologia cultural, eu sempre bato nessa tecla para quem está no Brasil, é necessário estudar isso para você chegar numa outra cultura, senão você se perde, você não consegue realizar o seu trabalho aqui. Por exemplo, para a base missionária que eu vim, também vieram pessoas de outros países que se chocaram, né? Não, mas no meu país eu faço assim, no meu país eu faço assado, e não conseguia realizar um trabalho. Então, muito obrigado por ter falado isso, Israel, porque as pessoas que estão no Brasil pensam, Portugal fala português, a língua já é diferente, como você usou, você colocou bem aí, ela é semelhante, né? Não é exatamente a mesma coisa, muitas palavras são diferentes.